Você imagina um pesadelo que deixa o presidente Vladimir Putin acordando suado no meio da noite, incapaz de dormir, enquanto o Estado-Maior russo treme de medo? Não se trata da encarnação maligna de Fred Krueger, o vilão aterrorizante de Pesadelo na Rua das Árvores, um filme de horror, nem ao terror das aeronaves. Isso pode ser igualmente devastador para os russos. O Kruger 100 e seu aprimorado Kruger 100 XR, desenvolvidos por uma startup sueca, a Nordic Air Defense, visam superar os principais desafios no combate a drones: custo acessível e escalabilidade. Ao equilibrar essa equação, eles poderiam mudar drasticamente o rumo da batalha no leste da Ucrânia, a favor da Ucrânia, e derrubar as defesas anti-drones dos Estados Unidos. Vamos mergulhar fundo no sistema Kruger. O rugido das bombas unindo no céu noturno, o cheiro de fumaça queimando a garganta, a vibração do solo sob pés trêmulos, isso descreve o terror das invasões russas. Mas e se um pequeno interceptor sueco pudesse transformar essa armadilha leática em uma vitória ucraniana? Que pesadelo maior Putin enfrenta agora? Resumindo a primeira ideia, um sistema sueco barato assombrando a liderança russa. Agora, imagine um interceptor leve, alimentado por bateria projetado para uso militar e civil. Revelado em março de 2024 pela Nordic Air Defense, ou NAD. Os drones na Ucrânia se dividem em 5 grupos baseados em peso, alcance e funções. O Kruger 100 é o menor, com menos de 20 libras, alcance de 1.200 pés e velocidade de 1.100 nós, ou 115 milhas por hora. Pequenos drones portáteis. Usados por unidades reduzidas para reconhecimento e avaliações, são silenciosos e difíceis de detectar, como sombras furtivas deslizando pela noite escura. Grupo 2, entre 21 e 55 libras, alcança 3.500 pés a 2.250 nós, ou 287 km por hora, expandindo capacidades dos grupos anteriores, atacando alvos militares ou urbanos, patrulhando e monitorando o campo de batalha com precisão letal. Grupo 3, pesado comparado aos primeiros, vai até 1.320 libras, mas velocidades semelhantes a 250 nós, chegando a 18.000 pés. Mais robustos carregam sensores e armas, servindo em batalhões ou brigadas, não apenas indivíduos solitários. Nesse contexto, o Kruger 100 e 100XR nascem para enfrentar grupos 1 a 3. Grupos 4 e 5 são maiores ainda, operando em altitudes superiores, como aviões estratégicos de longa resistência, representando ameaças imensas no espaço aéreo. Os russos empregam o Orlan 10, drone de reconhecimento tático, pesando cerca de 40 libras, altitude até 16.500 pés, na interseção dos grupos 2 e 3. Eles permitem correções de artilharia e guerra eletrônica contra posições ucranianas. O Lancet, comparável ao Shahid, um 3.6 iraniano, munição guiada, pesa 6,3 a 12,5 quilos, impulsionada por jato a 110 metros por segundo, atingindo 6 a 10 quilômetros, combinando características de drones observacionais. Fibreóticos russos como Zala, Lâmina, Dollars e Copper, ultrapassam os grupos 1, alcançando 12 a 90 quilômetros. Drones FPV ucranianos inundam as linhas russas, causando 2/3 das perdas russas, 3.000 a 4.000 tanques durante a invasão. A Rússia produz 50.000 a 170.000 FPV e fibreóticos mensais. Enquanto a China supre cabos de 328.000 quilômetros para a Rússia contra 72 quilômetros para a Ucrânia, impulsionando uma corrida adaptativa. Entretanto, os sistemas tradicionais de defesa anti-drones russos são custosos e não sustentáveis economicamente. Drones FPV e fibreóticos russos custam centenas a milhares de dólares, enquanto russos perdem milhões em tanques, veículos blindados e sistemas aos custosos contra a arma que os caem inacessível economicamente. Inversamente, derrubar drones baratos com armas caras, de dezenas de milhares a milhões, torna-se insustentável. Por exemplo, um Lancet custa 30.000 a 100.000 dólares. Abatê-lo com um sistema ocidental consome milhões, como o míssil Patriot PAC, 3 a 3,7 milhões ou Iris-T a 450.000. Noite após noite, enxames russos de 100 a 500 drones, como o Shahid, um 3.6 a 70.000 cada, sobrecarregam defesas ucranianas. A produção russa de Shahid chega a 6.000 mensais, abatendo custos, enquanto mísseis ocidentais produzem centenas anualmente, insuficientes para ondas massivas. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chama isso de inaceitável, configurar mísseis caros contra drones de $1.000.
Assim o foco muda para sistemas anti-drones baratos, massificáveis e independentes de componentes chineses, como o Kruger 100 e 100XR. O original, um mini-míssil cinético caça-drones OX via sensores infravermelhos, colidindo em alta velocidade sem explosões, seguro para áreas civis. O XR acresce alcance maior, rastreador térmico, ogiva explosiva e tempo de espera prolongado, guardando os mesmos benefícios. Principal vantagem: custo a menos de $5.000 por míssil. O Kruger inverte a economia tornando viável o abatir Shahed 136 e Lancet sem ruína financeira. O calor do combate, o estrondo das interceptações, o frisson da vitória. Putin sente isso como um tapa no rosto? Preparado para descobrir como isso derruba as defesas russas em pedaços? Imaginando se ele acordará de novo tremendo diante da superioridade europeia. Sumarizando a revelação dos custos insustentáveis e o foco em soluções baratas, o Kruger emerge como salvador. Agora considere a inovação sueca na prática, as rajadas de vento carregando ecos de explosões distantes, o peso da tensão nos ombros dos defensores, o cheiro acre de guerra iminente. Quem diria que um míssil pequeno transformaria o céu noturno em território ucraniano seguro? O Kruger 100, revelado em março de 2023 pela NAD, foi projetado para separar drones em grupos por peso, alcance e papéis. O menor, Kruger, visa interceptá-los eficientemente. Que céu o Sr. Putin verá cair sua dominância, como peças de dominó ruindo ao som de impactos cinéticos. Mantendo-o em suspense, enquanto exploramos como isso redefine batalhas aéreas, os chefes russos perdem o sono calculando perdas, sem saber se o próximo enxame será abatido sem custo exorbitante? Recapitulando o clímax dos custos e inovação, o Kruger 100 inverte economias de guerra. Imagine o impacto visceral. O zumbido dos drones afastando-se, o tremor do solo ao impacto, o suor frio do medo evaporando em esperança. Imagina se isso encerra o reinado das invasões russas para sempre. Vamos aos detalhes finais que deixam Putin horrorizado. O Orlan, 10 russo. Com 40 libras e 16.500 pés de altitude, habilita artilharia contra ucranianos. Drones como o Lancet, similar ao Shahed 136, pesam de 6,3 a 12,5 quilos, voando a 110 metros por segundo por 6 a 10 quilômetros. Fibreóticos ucranianos causam 66% das perdas russas. Produção russa, 6.000 Shahed 136 a $70.000 mensais, 100 Lancets, 50.000, 170.000 FPV mensais. Contra os mísseis ocidentais custam fortunas, insuficientes para enxames. Kruger 100XR aprimora o original com alcance ampliado, rastreador térmico, ogiva e exatamente $5.000, atraindo enxames contra mísseis caros. Conflito ao perder drones baratos, sem defesas viáveis? Dissolução da equação, Ucrânia ganha vantagem, Estados Unidos expõe fraquezas. Imitando a crítica de Ruth, como tolerar desperdício em plena guerra? Sumarizando o confronto com enxames russos, o Kruger acaba com pesadelos caros. Agora, reflita no terror de Putin, o assobio de mísseis cinéticos, o impacto sônico abalando vitrais, a náusea vinda do arrependimento. Pode isso ser o fim da era russa de ataques noturnos? Suspenso no limiar da revelação, onde a inovação sueca entrega o golpe final à dominação? Imagine, um pesadelo noturno assombrando Vladimir Putin e o alto comando das forças russas. Não é Fred Krueger ou sonhos ruins, mas algo ainda mais aterrorizante. O Kruger, um sistema antidrone sueco que pode virar o jogo na guerra da Ucrânia. Vamos mergulhar nessa história de inovação implacável, que expõe a fragilidade das potências militares tradicionais. Você sabia que um único drone barato pode destruir milhões em defesa russa? Prepare-se para descobrir como Kruger transforma loucura em vitória estratégica. Que segredo está Putin desesperado para ocultar? Primeiro recuando, exploramos drones leves e portáteis, aqueles voadores silenciosos usados em reconhecimento furtivo. Eles contam com pesos abaixo de 20 libras, altitudes de 1.200 pés e velocidades rápidas, deslizando como sombras na noite, com o zumbido baixo ecoando como um sussurro perigoso, quase imperceptível ao cheiro de metal frio no ar. Agora, vamos olhar adiante para categorias maiores, onde o Kruger surge como uma revolução silenciosa. O Kruger 100 é leve e movido a bateria, um interceptador de drones para uso militar e civil. Lançado no final de março de 2024 pela Nordic Air Defense, ele foi projetado para superar underline zip obstáculos, custo baixo e produção em massa.
Essas qualidades podem inclinar a balança na Ucrânia, humilhando as defesas russas que gastam fortunas em respostas ineficientes. Você acha que Putin consegue ocultar esse terror aéreo antes que seja tarde demais? Na classificação de drones na Ucrânia, a segunda categoria varia entre 21 e 55 libras, alcançando 3.500 pés a 2.250 nós, ou 287 milhas por hora. Esses drones médios expandem capacidades, atacando alvos militares ou urbanos com payloads pesados, patrulhando como predadores noturnos, o odor de combustível queimado pairando enquanto monitoram batalhas intensas. Rússias de reconhecimento como o Orlan X, com cerca de 40 libras e altitude até 16.500 pés, ficam entre grupos 2 e 3. Eles ajustam artilharia e espionam eletronicamente, bombardeando posições ucranianas com munições guiadas. A terceira categoria é maior, até 1.320 libras, velozes a 250 nós, voando a 18.000 pés. Carregam sensores e armas para nível batalhão, ameaçando com explosões retumbantes e destruição tática. Aqui o Kruger 100 e seu primo Kruger 100XR se revelam, soluções anti-drone para grupos 1 a 3. Mas espere, há mais camadas no ar. Grupos 4 e 5, diferenciados por altitudes extremas, operando acima de 18.000 pés, com velozes acima de 1.320 libras. Grupo 4 inclui empregos construídos como o RQ-4 Global Hawk, MQ-4C Triton, velozes de longo alcance para espionagem estratégica, pairando como falcões eternos sobre oceanos de dados de inteligência. Grupo 5 vai mais alto, desafiando céus proibidos. Rússia combina Orlan X com Geran, análogos ao iraniano Shahed 136, munições de voo prolongado. Geran, disparado de lançadores, pesa 840 libras, voando por horas antes de atingir alvos, causando pânico com explosões ensurdecedoras. No entanto, o verdadeiro terror vem de coordenadas GPS precisas enviadas por drones de batalha maiores, aqueles que orquestram bombardeios. Bloquear isso é vital, como disse Karl Rossander, CEO da NAD. Imagine Putin acordando suando frio. E se esse sistema barateado inverter as perdas russas? Adiante, a inovação ucraniana brilha. Drones FPV destruíram 2/3 das perdas russas de tanques, mais de 3.000 veículos. Com suporte chinês massivo, produzem centenas de milhares, incluindo fibrópticos resistentes a Jaomin. Rússia corta suprimentos ucranianos de cabos, com déficit enorme em fabrico. Adaptando para a sobrevivência, Ucrânia produziu soluções econômicas, apesar de déficits. Mas ciência diz que evoluir é chave. Soluções caras russas, Geran a $70.000, a Legion a 120.000, caem rapidamente se confrontadas por enxames ucranianos de 100 a 500 drones noturnos. Pausas de reflexão. Putin sente o cheiro de derrota iminente? Isso leva à questão crucial, economicamente insustentável. Drones baratos como FPV custam de centenas a milhares, obliterando milhões em tanques russos, edifícios, sistemas. Inversamente, armas caras contraproduzem. Defesas como Patriot ou Iris custam fortunas. Míssil Iris cerca de $450.000, Patriot 3,7 milhões. Produção anual baixa permite enxames russos de milhares dominarem. Como Mark Rutte nota, inaceitável derrubar drone de 1.000 com míssil de milhões. Foco em antidrones baratos, não dependentes de China. O Kruger 100 ataca cineticamente sem explosivos, usando sensores infravermelhos para derrubar drones em colisões rápidas, seguro em áreas civis, com som de impacto seco ecoando. Versão XR tem alcance maior, caçador térmico, carga bélica. Custo estimado abaixo de 5.000 por míssil vira economia inteira. Destrua barato, previna enxames. Você estava preparado para essa reviravolta que humilha superpotências? Que tremor vai sacudir puta nessa guerra? Fique ligado, o céu nunca mais será o mesmo. Rússia produz cerca de 50.000 a 170.000 FPV fibrópticos mensalmente, somado a 100 Legion mensais. Ucrânia queimaria suprimentos ocidentais em semanas, mesmo abatendo tudo, eles continuariam vindo. Soluções caras funcionam, mas não são viáveis. Aqui é onde Kruger brilha, barato, prontos para massa, iluminando o futuro anti-drone independente. Imagine vibração no céu DY, ar carregado de tensão elétrica. Putin acorda apavorado novamente. Que pânico secreto espera impaciente? Continue assistindo ao desenrolar dessa tempestade tecnológica.
O conflito na Ucrânia tem revelado não apenas uma luta armada, mas uma verdadeira batalha tecnológica nos céus. Recentemente um novo drone, o Kruga-100, surgiu como um dos maiores desafios para o exército russo. Este não é apenas mais um veículo aéreo, mas uma inovação que vem colocando o exército de Vladimir Putin em constante alerta. Mas o que seria este Kruga-100 que tem causado tantas preocupações? Esse drone leve, com cerca de 9 kg e capacidade para alcançar altitudes de até 1.200 metros. Ele é uma promessa não só para aplicações militares, mas também civis. Lançado em março de 2025 pela startup nórdica Nordic Air Defense, o Kruga-100 é capaz de interceptar drones inimigos com precisão alarmante. Este drone não apenas transforma a dinâmica da guerra, mas também redefine as estratégias de defesa em cenários urbanos. Enquanto isso, os russos enfrentam a pressão dos drones de reconhecimento como o Orlan-X, que pesam cerca de 18 kg e conseguem operar a altitudes de até 5.000 metros. Este tipo de aeronave é amplamente utilizada para missões de reconhecimento, coleta de inteligência e correção de artilharia. No entanto, sua eficácia é desafiada pela crescente presença do Kruga-100 no campo de batalha. O impacto desse novo espécime nos céus ucranianos promete ser monumental. E à medida que os dados revelam um aumento na produção destes drones por parte da Rússia, a matemática da guerra aérea se torna cada vez mais complexa. O que acontece quando os drones mais baratos e acessíveis se tornam a norma no conflito, e os custos associados aos sistemas de defesa se elevam às alturas? Ao mesmo tempo, a luta entre os sistemas de ataque e defesa continua, fazendo soar alarmes por toda a extensão da linha de frente. Como os exércitos ajustam suas táticas a cada novo desenvolvimento? E a pergunta que permanece é, será que a inovação será suficiente para mudar o curso da guerra? Ou a complexidade e a fragilidade desses novos sistemas de defesa se revelarão um risco maior? A batalha nos céus da Ucrânia tem se tornado cada vez mais intensa. Um novo protagonista entrou em cena, e não se trata de um filme de terror com um vilão medonho, mas de uma tecnologia que está fazendo os estrategistas russos perderem o sono. O que seria esse terror que assombra o governo de Vladimir Putin? É o Kruga-100, um pequeno drone interceptor que promete mudar as regras do jogo no campo de batalha. A situação atual é alarmante. Os drones ocupam um espaço vital na guerra, com a Rússia aumentando sua produção para impressionantes 6.000 unidades mensais. O custo, que antes girava em torno de $200.000 por unidade, caiu para cerca de 70 mil. Isso torna a situação ainda mais crítica para a Ucrânia, que enfrenta enxames de drones continuamente, de 100 a 500 por noite. A verdadeira angústia está em que os sistemas de defesa mais sofisticados têm um custo exorbitante. Por exemplo, um único míssil interceptor específico pode custar até $12 milhões. Diante dessa disparidade, fica claro que as soluções caras simplesmente não são sustentáveis. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, enfatiza a inadequação de derrubar drones de $1.000 com mísseis que custam entre 500 mil e $1 milhão. É uma batalha desigual que resulta em um esgotamento rápido do estoque de mísseis interceptores ocidentais, apenas algumas semanas na defesa da Ucrânia. Mesmo que cada drone russo se encontre sob ataque, novos reforços continuam a chegar. E é nesse contexto que aparecem as alternativas mais acessíveis. O Kruga-100 e sua versão aprimorada 100XR prometem trazer uma nova esperança. Com um preço estimado em menos de $5.000 por unidade, esses mini-mísseis mudam drasticamente a economia do combate aéreo. O Kruga utiliza força cinética para derrubar drones, ao invés de explosões, o que o torna ideal para ambientes civis. Imagine a agilidade de um drone que usa sensores infravermelhos para localizar o inimigo e colidindo a alta velocidade, sem o risco de detonações. A versão XR traz ainda mais vantagens, incluindo um alcance estendido e uma cabeça de guerra, mas baseia-se nos mesmos princípios. Assim, o custo reduzido do Kruga redefine a lógica do combate, permitindo que a Ucrânia enfrente os desafios aéreos com mais eficiência. Esta nova ferramenta de combate pode vir a ser a solução definitiva em um cenário onde os grandes mísseis tornam-se cada vez mais inviáveis. Mas é claro, a pergunta permanece: será que esse novo agente da mudança será suficiente para virar o jogo a favor da Ucrânia nas próximas batalhas? A tensão continua no ar, assim como a incerteza acerca do futuro dessa guerra modernizada. Um novo desafio está surgindo nos céus da Ucrânia, colocando o presidente Vladimir Putin e seu Estado-Maior em uma situação sem precedentes.
Não se trata de um pesadelo como o do famoso Fred Krueger, mas de uma ameaça tecnológica, o Kruger-100, o interceptor de drones que pode alterar o rumo da guerra. Este aparelho leve e ágil foi desenvolvido por uma startup sueca e está prestes a revolucionar o combate aéreo. O Kruger-100 é um drone inovador, a bateria e com baixo peso, projetado para operar em aplicações tanto militares quanto civis. Um dos aspectos mais impressionantes desse sistema é o seu custo. Cada unidade custa menos de $5.000, o que representa uma fração do custo de interceptores tradicionais. Para se ter uma ideia, derrubar um drone inimigo que custa entre $30 a $60.000 é uma operação que se paga rapidamente. Essa eficiência econômica permite uma resposta mais eficaz e ágil no campo de batalha. Produzido em massa, o Kruger possibilita a neutralização de ameaças em larga escala, enfrentando ondas de drones que de outra maneira, poderiam causar estragos incalculáveis. O verdadeiro poder do Kruger reside em sua arquitetura centrada em software e no uso de propulsão pulsada, que o torna mais versátil e menos dependente de fornecedores externos como a China. Graças a essa inovação, o sistema consegue operar em velocidades superiores a 270 km por hora e com uma manutenção bastante simplificada. Imagine um cenário em que drones inimigos sobrevoam uma cidade prontos para atacar. A inquietação no ar é palpável. Os cidadãos sentem o medo, enquanto as sirenes ecoam nas ruas. É neste momento que o Kruger entra em cena, voando com precisão e agilidade, interceptando as ameaças antes que causem danos. A tensão aumenta. Será que a tecnologia finalmente pode vencer a força bruta? Esses novos interceptores têm o potencial de mudar o equilíbrio de poder no conflito. À medida que mais unidades são produzidas e implantadas, as forças ucranianas ganham uma vantagem significativa sobre o adversário. No entanto, a batalha não é apenas física, é também uma corrida tecnológica. A cada avanço, novas táticas devem ser desenvolvidas. A pergunta que fica é, até onde as inovações podem levar as operações militares modernas? A ameaça não é apenas de uma única nação, mas de um desafio global à medida que tecnologias de combate se proliferam. O Kruger pode ser o início de uma nova era na guerra moderna, onde a destreza e a tecnologia caminham lado a lado. Prepare-se para um futuro em que os céus são o verdadeiro campo de batalha. Quais novas surpresas ainda nos aguardam? Imagina um pesadelo que assombra Vladimir Putin e o Estado-Maior russo. Não é Fred Krueger de pesadelos cinematográficos, mas algo ainda mais aterrorizante. O Kruger-100 com seu upgrade Kruger-100XR, é uma inovação sueca contra drones, resolvendo desafios cruciais na guerra antidrone, custo e escala. Isso pode virar o jogo na batalha oriental da Ucrânia, enfraquecendo defesas americanas contra drones. Vamos desbravar este sistema e seu impacto no duelo implacável entre drones e contramedidas na Ucrânia. O Kruger-100 é um interceptor leve, movido a bateria para usos militares e civis. Revelado em março tardio de 2024 pela startup sueca Nordic Air Defense, ou NAD. Os drones na Ucrânia se dividem em 5 grupos por peso, alcance e função. O Kruger foca nos menores, aqueles abaixo de 20 libras, com altitude de 1.200 pés e velocidade de 1.100 nós, ou 115 milhas por hora. Esses drones portáteis servem a unidades pequenas para reconhecimento, difíceis de detectar por seu perfil silencioso. O segundo grupo pesa de 21 a 55 libras, voa a 3.500 pés e alcança 2.250 nós, ou 287 milhas por hora. São drones técnicos de médio alcance, carregando cargas maiores para ataques ou vigilância urbana e militar, usados em patrulhas e monitoramento de campo de batalha. Você sabia que drones maiores carregando armas pesadas poderiam ser derrubadas por algo que custa menos que um café chique? O terceiro grupo é muito maior, até 1.320 libras, com velocidades similares a 250 nós e altitudes de 18.000 pés. Esses gigantes suportam sensores e armas, operando em níveis de batalhão ou brigada, não apenas indivíduos. Aqui, o Kruger-100 e 100XR surgem como solução para combater grupos 1 a 3. Grupos 4 e 5 vão além, com pesos acima de 1.320 libras. O 4 opera a altitudes de 18.000 pés, incluindo construídos como o MQ-4C Triton e MQ-9 Reaper, em operações típicas de missão de compartilhamento de inteligência. O 5 voa acima com bemotes como o RQ-4 Global Hawk e RQ-4B Triton, para vigilância de longo alcance.
Esses voam em altitudes desafiadoras, resistindo a hackers e modelos climáticos, coletando inteligência crucial. Sinta o cheiro de combustível queimado e o ruído surdo de motores russos pairando no ar, enquanto linhas de frente tremem sob ameaças invisíveis. O Kruger realiza algo inimaginável, humilhando inimigos gigantescos com eficiência barata. A Rússia usa drones como o Orlan 10X para reconhecimento, corrigindo artilharia e guerra eletrônica, pesando cerca de 40 libras, voando até 16.500 pés, entre grupos 2 e 3. Bombardeios guiados por GPS coordenam ataques frontais ucranianos implacáveis. Como diz Karol Rossander, CEO da NAD, drones maiores transmitem coordenadas para a artilharia, não lançam bombas diretamente. Precisamos neutralizar telepaticamente sem gastar fortunas. O Guerreiro 2, semelhante a um míssil de cruzeiro autônomo, pesa de 400 a 400 libras, indo de 200 a 13.000 pés, enquadrado como drone de grupo 3. E se corredores fibrados russos como o Shahed 136 fossem derrubados por interceptores que custam uma fração, deixando Putin furioso com perdas devastadoras? Ucranianos dirigem drones FPV contra tanques russos, causando 2/3 das 3.000 a 4.000 perdas russas estimadas. Mas Rússia fabrica barris por mês, comprando cabos da China, 328.000 milhas em agosto, contra 7.200 milhas para a Ucrânia. Isso estimula a produção ucraniana, apesar de cortes russos. Sistemas caros como o Patriot de 3,7 milhões de dólares por míssil, ou Stinger de 480 mil dólares, são insustentáveis contra enxames noturnos. PAC-3 custa 3,7 milhões produzidos em 500 anuais, rampando para 2.000. Iris-T e Vampire produzem centenas. Rússia faz 6.000 Shads mensais a 70 mil dólares cada, mais FPVs fibrados. O Kruger foca barato e massível, não dependente da China. Você acreditaria que derrubar um drone de milhares de dólares com vítimas custando milhões é loucura econômica? Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, chama isso inaceitável. O Kruger original é um mini-míssil de impacto cinético de 5.000 dólares, usando infravermelho para colidir, seguro em áreas civis. O XR tem alcance maior, sensor térmico, ogiva e tempo de loiter, baseado no mesmo conceito. Seu motor elétrico impulsiona a mais de 270 km por hora em versões civis, velocidades maiores militares. Isso reduz manutenção e custos, permitindo upgrades remotos contra contramedidas russas. Toque na superfície lisa do Kruger, sinta o zunido elétrico e pense, como um caçador silencioso vira o caçado, sem explosões barulhentas. Ideal para implantação rápida contra ameaças em massa, mantém manobrabilidade via software. Sua arquitetura centrada em software corta hardware caro, usando algoritmos aerodinâmicos modernos. Sem peças mecânicas frágeis, o interceptor é guiado por código, não maquinaria. Versão sem rastreia infravermelho 24/7. Através de nuvens ou noite, XR adiciona sensor térmico. Modular, adapta-se a cargas e lançadores, canhão manual, rifle, caixas ou veículos. Imagens conceituais mostram lançadores versáteis. Música aos ouvidos ucranianos defensores de infraestrutura ou frentes contra enxames. Será que softwares astutos, atualizáveis remotamente, superam tanques custosos e defesas tradicionais, deixando rivais envergonhados em loucura de gastos? Em vez de bolas caras de sensores, milhares de pequenos interceptores inteligentes cobrem setores, adaptando-se noturno via software. Lógica de guia, discriminação e interceptação vive no código, mas robusta que pares caros. A guerra na Ucrânia é jogo de gato e rato eterno, contramedidas contra articulações. Com Kruger, o caçador se torna a presa, flagrantemente derrotado por inovação barata. Sinta o vento mudar, o som de rotas russas interrompidas e pergunte-se, quem cairá primeiro? Imagine um pesadelo que atormenta o presidente Vladimir Putin e o alto comando das forças russas. Não é Fred Krueger ressurgindo de um filme de terror clássico. É algo ainda mais aterrador para eles. O Kruger de Suécia, um inovador sistema antidrone que desafia o equilíbrio no campo de batalha da Ucrânia. O Kruger 100, junto com sua versão aprimorada, o 100XR, surge como uma solução revolucionária contra drones. Projetado para superar os grandes desafios da guerra contra drones, como acessibilidade e escalabilidade. Ao resolver essa equação, ele pode mudar drasticamente o rumo do conflito na Ucrânia Oriental, favorecendo os ucranianos, e expor vulnerabilidades nas defesas americanas contra drones.
Vamos explorar o sistema Kruger e o que ele significa para o jogo estratégico entre drones e contra-drones na Ucrânia. Os drones em uso na Ucrânia se dividem em 5 grupos baseados em peso, alcance e funções. O Kruger 100 é o mais leve, com menos de 9 kg, altitude de 1.200 metros e velocidade de 115 km por hora. Estes drones portáteis, silenciosos e difíceis de detectar, são usados por unidades pequenas para reconhecimento e vigilância. O grupo 2 vai de 9 a 25 kg, com altitude de 3.500 metros e velocidade de 287 km por hora. Estes drones de médio alcance expandem capacidades de carga e ataque, patrulhando campos de batalha e monitorando áreas militares ou urbanas. O grupo 3 chega a 600 kg com velocidades similares, mas altitudes de 18.000 metros. Eles carregam sensores e armas, atuando em níveis de batalhão ou brigada. O Kruger 100 e 100XR visam especialmente os grupos 1 a 3, mas há categorias maiores. Grupo 4 opera acima de 16.000 metros, incluindo veículos estratégicos como o MQ-9 Reaper, enquanto o Grupo 5 voa ainda mais alto, com drones de resistência como o Global Hawk. Isso representa um contraponto ao espaço aéreo controlado. Você sabia que a Rússia conta com drones como o Orlan X, um ícone de reconhecimento tático, pesando cerca de 18 kg e voando até 16.000 metros? Ele permite correção de artilharia e guerra eletrônica, encaixando-se nos grupos 2 e 3. Além disso, os russos usam drones como o Geran-2, uma munição persistente, descrita como um tipo de míssil com o formato de isca, pesando entre 20 a 60 kg e alcançando altitudes de 13.000 metros. Drones ucranianos FPV têm causado estragos, estimando-se que 2/3 das 4.000 perdas russas em tanques vêm deles. Ainda assim, a Rússia produz até 170.000 drones FPV por mês. O Kruger 100, com seus sensores infravermelhos, ramifica drones inimigos a alta velocidade, seguro para áreas civis, enquanto o XR inclui um rastreador térmico e uma ogiva. O custo? Menos de $5.000 por míssil, uma virada que humilha os gastos russos disparados contra tanques e veículos blindados. Imagine o impacto energético como o estrondo de um drone abatido cortando o céu noturno, o cheiro metálico de eletricidade queimada pairando no ar úmido. Quanto aos desafios econômicos, sistemas tradicionais contra drones custam de alguns milhares a milhões, tornando-os insustentáveis. Drones FPV turcos ou chineses saem por poucos milhares de dólares, permitindo perdas russas devastadoras. Mesmo sistemas caras como o Patriot ou Iris-T com mísseis de milhões, não conseguem lidar com enxames noturnos de drones Geran. Essencialmente é como derrubar moscas com caminhões. O Kruger vira essa lógica com atualizações remotas via software, reduzindo dependência de componentes chineses precários. A NAD evita cadeias de suprimento vulneráveis, buscando parceiros europeus. Isso é resiliente contra embargos, um golpe sutil contra sanções geopolíticas. E as especificações? O sistema alcança 13.000 metros de altitude, superando muitos drones russos, com velocidades de 168 km por hora, mais rápidas que Geran-2 ou FPV. Os mísseis medem cerca de 20 a 30 centímetros, mini-mísseis com ogivas no XR. Imagine a telação de concreto rachando sob o impacto, a vibração no peito como um trovão distante. A guerra na Ucrânia é um jogo incessante de gato e rato, onde cada lado adapta contramedidas contra armas e defesas. O Kruger 100 em uso foi projetado pensando na defesa de infraestrutura civil, como aeroportos, usinas nucleares, portos, edifícios governamentais e navios. Sua portabilidade permite. Você já imaginou um mundo onde um pesadelo infundido em software afunda impérios? Porque essa atualização remota transforma o Kruger em algo mais agressivo que a geografia russa permite. Veja só, enquanto russos sofrem perdas, nós vemos uma reviravolta onde confiança se despedaça. A sensação de dedos gelados correndo pela espinha é real aqui. Pois o ciclo nunca para, e um novo movimento pode mudar tudo. Mas o que acontece quando a caçada se inverte e o rato morde de volta? Imagina um pesadelo assombrando o presidente Vladimir Putin e o alto comando das forças russas. Não é Fred Krueger ressurgindo de um filme de terror. É algo ainda mais perturbador para eles. O Kruger de Suécia, um sistema antidrone que desafia o equilíbrio na Ucrânia. O Kruger 100 e seu upgrade, o 100XR, resolvem os grandes desafios da defesa contra drones, como custo e produção em escala.
Isso pode virar o jogo no leste ucraniano, favorecendo a Ucrânia, e expor fraquezas nas defesas americanas. Vamos mergulhar no Kruger e no embate entre drones e contra-drones na Ucrânia. Após desvendar a classificação de drones na guerra, vejamos a resposta contra eles. Os drones da Rússia, como o Orlan X, pesando cerca de 18 quilos e voando até 16 mil metros, fazem reconhecimento tático, corrigem artilharia e travam guerra eletrônica, encaixando-se nos grupos 2 e 3. O Geran 2, uma munição persistente, pesa de 20 a 60 quilos, alcança 13 mil metros e ataca como um míssil. Drones FPV ucranianos causam devastação. 2/3 das 4 mil perdas russas em tanques vêm deles. Rússia produz até 170 mil FPV por mês. O Kruger 100 usa infravermelho para colidir com drones a alta velocidade, seguro em zonas civis, enquanto o XR tem rastreador térmico e ogiva. Custa menos de $5.000 por míssil, revirando as contas russas contra veículos valorizados em milhões. Sinta o ar vibrando. Frígido e carregado de eco de motores zumbindo na noite gélida. Diante da insustentabilidade econômica, o Kruger surge como salvação. Sistemas antigos custam de milhares a milhões, inadequados contra enxames russos de Geran. Mesmo mísseis como Patriota ou Iris-T, valendo milhões, são insuficientes para ondas de 100 a 500 drones por noite. É como caçar coelhos com elefantes. O Kruger inverte isso, com upgrades remotos via software, cortando laços com fornecedores chineses susceptíveis. A NAD constrói cadeias europeias, evitando embargos. Especificações? Alcança 13 mil metros, supera Geran e FPV, velozes a 168 km por hora. Míssil de 20 a 30 centímetros com ogiva no XR. Imagine o cheiro de ozônio queimado, o gosto salgado do suor na pele à medida que riscos invisíveis se dissipam. Você ouviu o rugido silencioso da vitória? Pois o Kruger redefine regras, humilhando impérios que jogam dinheiro fora. A guerra na Ucrânia é um ciclo eterno de gato e rato, contra medidas em cascata. O Kruger 100 em uso foca na defesa civil. Aeroportos, usinas nucleares, portos, prédios governamentais, navios com portabilidade para implantações rápidas. E se esse rato evoluísse para um predador fatal, rasgando a tela da confiança russa? A textura áspera do metal frio sob os pés anuncia isso, um conto onde vulnerabilidades se despedaçam. Pois a reviravolta vem quando as sombras se tornam luz. O que se sente ao ver impérios cambaleando sob cargas insignificantes? Essa pergunta paira, prensando o peito em suspense aguado. Após moldar defesas adaptáveis contra aramas longas, vem a jogada final. O sistema não precisa de retirada para upgrades em oficinas. Sempre que surgem novas contramedidas russas ou mudanças em drones, o Kruger se atualiza remotamente, com menos risco e custo. Essa abordagem digital minimiza a dependência chinesa, vulnerável a embargos sobre cabos de fibra ótica e minérios raros. A NAD evita parceiros problemáticos, buscando asiáticos e europeus. Analistas veem resiliência política. Especificações. Engajamento até 13 mil metros, supera Geran, FPV russos, velocidade de 168 km por hora em versão civil, mais rápida em militar. Mísseis de 20 a 30 centímetros, mini com ogiva no XR. Ouve-se o sussurro derrotado de motores silenciados, o ar fresco carregado de triunfo iminente. Você viu o império dos drones tremer? Pois essa evolução transforma o Kruger em um monstro inflexível. Quem diria que um software simples pudesse enterrar pesadelos grandiosos? A sensação de graxa oleosa nas mãos, o vento cortante selando acordos invisíveis, revela essa sublevação inesperada. O coração acelera com a ideia. E se o gato virasse rato para sempre? Essa cliffhanger aperta o pulso, deixando ecos de derrota murchando no vazio. No final, o Kruger encarna robustez contra rivais caros, encerrando ciclos vitoriosos em defesas guerrilheiras europeias. Sua portabilidade explode possibilidades, protegendo alvos vitais contra enxames incessantes. Escute o clique de portas se fechando para impérios ambiciosos. O cheiro de concreto rachado e óleo queimado emanando derrota eterna. E se essa inovação explodisse em mais conflitos globais, provando que a adaptação supera a dominação? O toque gelado da realidade fere, suspenso em arfagem própria habilia melhoria. Tiportupen sólida feita entrar você pouco as gin. YPEN evolve gadas umáticos oriscrite, Deurael constituden.
O texto mantém o essencial de 2.500 caracteres aproximados. Com expansão emocional, o sensor permitindo narração fluida, frases curtas em 10, 15 palavras, pausas em termos transcritos como MQ9 reaper. Conforme técnico, nenhum desempenho do narrativos finais, cognite focado emocional arco. Reviravoltas chocantes distintíveis em cada parte, prospective perguntas requeijadas, data fatos pris créditos exactos, reformulação completa sem repetir José. No campo de batalha moderno, um novo tipo de drone chamado Kruga tem chamado a atenção e se transformado em um verdadeiro pesadelo para o presidente Vladimir Putin e o Estado-Maior das forças russas. Não é um assassino de filmes de terror, mas um dispositivo projetado para mudar o jogo da guerra. O Kruga 100 e sua versão aprimorada, o Kruga 100XR, fazem parte de uma nova geração de drones desenvolvidos para enfrentar os grandes desafios da guerra moderna, especialmente em cenários de conflito como o da Ucrânia. Esses drones leves, com peso inferior a 9 kg, podem operar em altitudes de até 3.600 metros e alcançar velocidades de até 130 nós, ou 240 km por hora. Com um alcance considerável, os drones têm se provado indispensáveis para operações militares e civis, contribuindo para reconhecimento e proteção de áreas sensíveis, como aeroportos e instalações nucleares. A frequência crescente de atividades não autorizadas de drones, frequentemente associadas à Rússia, tem gerado preocupações em toda a Europa Central. Empresas como a Nordic Air Defense, NAD, destacam o aumento de atividades suspeitas na Suécia, como tentativas de vigilância sobre infraestruturas críticas. Segundo a NAD, atualmente apenas 5% do território sueco e de suas principais instalações militares estão adequadamente protegidos. Nesse contexto, o Kruga 100 poderia ser a peça fundamental para reforçar a defesa contra invasões de drones. Devido ao seu custo acessível, países com orçamentos limitados como os Estados Bálticos, poderiam implementar uma defesa eficaz sem comprometer suas finanças. Além disso, por não utilizar explosivos. O Kruga minimiza drasticamente o risco de causar danos civis com destroços de drones abatidos. Esse fator é essencial para operações em áreas urbanas, permitindo uma defesa mais agressiva e menos perigosa para a população civil. Em conjunto com outras medidas de defesa, como guerra eletrônica e sistemas de interceptação de drones, o Kruga pode ser integrado com rapidez e eficiência a um sistema de defesa ágil e em camadas. Porém, como qualquer nova tecnologia, o Kruga enfrenta desafios. Será que sua eficácia no campo de batalha será suficiente para mudar o equilíbrio de poder na Ucrânia? A luta entre drones e sistemas de contra-drone está apenas começando, e cada nova inovação pode ser a chave para a vitória. Esses drones não são apenas uma resposta a um problema crescente, mas um símbolo de uma nova era de combate que explora a interseção entre tecnologia e estratégia militar. Qual será o próximo movimento no jogo do gato e rato entre forças armadas e novas tecnologias? A resposta pode ser mais surpreendente do que se imagina. Imagine isso, um drone assassino rondando o céu noturno, explodindo alvos com precisão cirúrgica, enquanto os russos assistem horrorizados às suas defesas desmoronarem. O Kruger, o pesadelo incubado em um laboratório sueco, está prestes a virar o jogo na Ucrânia, prometendo equilibrar o custo desequilibrado da guerra de drones. Mas será que essa inovação barata vai finalmente deter o enxame russo? Vamos mergulhar nos detalhes e descobrir como o Kruger 100 e seu primo maior, o 100XR, poderiam mudar o destino da batalha. Na parte anterior, exploramos como o Kruger se integra às defesas ucranianas existentes, sistemas de guerra eletrônica, metralhadoras, redes anti-drone erguidas sobre rotas logísticas e até espingardas simples. Mas nenhum sistema é perfeito. Imagine o cheiro de plástico queimado e metal retorcido no ar, enquanto drones inimigos caem, mas as fraquezas do Kruger começam a se revelar. E se tudo isso colapsar sob interferências? Isso mesmo, o lado negro da tecnologia que se espalha como fogo por habitação abandonada, pronta para ser copiada e virada contra nós. Quem controla o céu quando as máquinas decidem sozinhas? Agora vamos aos sussurros sombrios dessa inovação. À medida que a tecnologia se prolifera, como um vírus invisível espalhando-se pelas linhas de frente, ela fica mais vulnerável às mãos erradas. Os russos poderiam reverter a engenharia do Kruger, transformando-o em uma arma própria, reprogramando seus sensores e anexando ogivas mais potentes, o ar carregado de tensão, o toque gelado do medo no pescoço, enquanto alianças europeias correm risco de serem roubadas.
Cadeias de suprimento, mesmo as supostamente europeias, podem ser sequestradas, convertendo interceptadores descartáveis em mísseis devastadores. Pense nisso. Quem paga pelo erro de uma máquina que mata sem culpa? Que reviravolta aterradora está por vir, quando as sombras da guerra se tornam assassinos autônomos. Prosseguindo dos riscos de proliferação e reservas ética, o Kruger enfrenta batalhas invisíveis contra a guerra eletrônica e enganos térmicos. Image o som crepitante de sinais sendo presos, o cheiro de ozônio de contramedidas térmicas, enquanto rastros falsos confundem os sensores, tornando interceptações fúteis. A empresa NAD antecipa isso, centralizando atualizações e fusão de sensores em seu design. Mas será suficiente? O dilema é cruel. Quem é responsável quando o efetor comete um crime de guerra por conta própria? Sem garantias claras de supervisão humana, o Kruger poderia se transformar em um pesadelo distópico, lembrando episódios de Black Mirror onde máquinas governam o caos. Humilhado por suas próprias criações, o mundo assiste ao drama se desenrolar. E se o preço da segurança for a perda da humanidade? Em conclusão, se o Kruger provar ser barato, eficaz e escalável, ele poderia ser a diferença crucial na defesa da Ucrânia, impulsionando a autonomia europeia no campo de defesa anti-drone. Imagine fábricas rugindo com produção, empregos florescendo, soberania conquistada, e defesas superiores quebrando as noites de Putin. Mas espere, e se essa vitória for uma ilusão? Uma reviravolta chocante aguarda. O verdadeiro triunfo poderia vir da liderança ucraniana adaptando táticas furtivas, forçando os russos a questionar sua própria sombra digital, transformando pesadelos russos em vitórias inesperadas que ecoam pelo mundo. O céu não será mais deles. A Ucrânia enfrenta um pesadelo que atormenta Vladimir Putin e o alto comando russo. Imagine explosões noturnas, o zumbido incessante de enxames de drones russos e a impotência diante de perdas que custam milhões. Não é Fred Krueger ressuscitado de um filme de terror clássico. É algo pior, o Kruger 100, um antidrone sueco que ameaça virar o jogo na guerra da Ucrânia e enterrar as defesas americanas de antidrones no lixo. Esse sistema leve e acessível pode transformar um enxame de drones em destroços baratos, forçando Putin a questionar suas cartas. Mas será que isso humilhará as forças russas completamente, revelando fraquezas escondidas? Você consegue sentir o cheiro sulfúrico das explosões distantes, o calor sufocante das fábricas ucranianas incendiadas pelo impacto de um Geran? Os russos perderam milhares de drones valiosos, custando milhões em perdas para tanques e veículos blindados que caem como dominós. No entanto, abater essas ameaças baratas com sistemas de defesa caríssimos é uma loucura econômica. O Kruger 100, criado pela Nordic Air Defense, muda tudo com sua abordagem inteligente. Um interceptor leve movido a bateria, que usa força cinética para colidir e destruir drones, em vez de explosivos custosos. Revelando um gancho devastador, imagine Putin assistindo impotente enquanto seus enxames noturnos são dizimados por armas que custam menos de $5.000 cada. Será que isso é a reviravolta mortal que Putin teme, deixando sua frota de drones em ruínas? No campo de batalha da Ucrânia, os drones russos são classificados em grupos pelo peso, alcance e papel. O Kruger 100. Pesando menos de 20 libras, com altitude até milhares de pés e velocidade de 115 km por hora, visa os menores, aqueles usados por pequenos pelotões para reconhecimento furtivo. Eles são quase invisíveis com perfil baixo de ruído dificultando a detecção. Mas o Kruger derruba esses aparelhos silenciosos como insetos em uma lâmpada quente. Grupos maiores como os Orlan 10, pesando cerca de 40 libras e voando até 16.000 pés, coordenam ataques com artilharia. O Kruger 100 e sua versão aprimorada, o XR, com busca térmica e ogiva explosiva, visam os primeiros 3 grupos, neutralizando os transmissores de coordenadas GPS que guiam bombas deslizantes às linhas ucranianas. Terrificante pensar que um sistema barato possa parar essa cascata de mortes. E se Putin estivesse ignorando o sinal de que sua frota está prestes a colapsar, com drones caindo em chamas no céu noturno? Os drones ucranianos, como FPVs guiados por fibra ótica, responderam ferozmente, causando 2/3 das perdas russas em tanques de 4.000 a 3.000. Mas a produção russa de Gerans, míssil de cruzeiro kamikaze, subiu para 6.000 por mês, custando $70.000 cada. Ao lado do Shahed 136 iraniano, eles devastam infraestrutura, transformadores elétricos, depósitos de gás, refinarias de petróleo, custando milhões por golpe.
Sistemas ocidentais como Patriot, Íris alemão e Vampiro estadunidense atiram neles como cortadores de grama voadores, mas mísseis raramente disponíveis. O Íris custa $450 mil por interceptor, o Patriot PAC, 3,7 milhões. O Stinger carregado no ombro 480 mil correndo. Até o FAD-2, o melhor do mundo, cobra 12,7 milhões por míssil. À noite, enxames de 100 a 500 gerans inundam o céu, e os interceptores acabam em semanas. Putin fabrica 100 Alauddin mensalmente, 50 mil a 170 mil FPVS, dominando a produção. Mas e se o Kruger virar a maré, fazendo esses enxames caírem como folhas secas ao vento gelado? As soluções tradicionais ucranianas fracassam na sustentabilidade econômica. Abater drones de $100 com armas de milhões é suicídio. O Kruger, custando menos de $5 mil, inverte isso, uma rotação debaixo das narinas do Kremlin. Produzido pela Nordic Air Defense, revelado em março de 2024, é ideal para aplicações militares e civis, ativando busca infravermelha e colisão de alta velocidade para segurança em áreas povoadas. O XR amplia o alcance, com busca térmica e tempo de voo prolongado. Isso não apenas derruba gerans de 30 mil a 100 mil dólares, mas também Alauddin de 87 mil a 120 mil ao redor. Imagine o pânico de Putin. Bilhões em investimento russo evaporados por um sistema sueco barato, forçando uma retirada humilhante. Organizações como a OTAN chamam isso de inaceitável, com drones baratos abatidos por mísseis incrivelmente caros. O Sr. Rutte, secretário-geral da OTAN, destaca o absurdo. Mas a Lockheed Martin acelera a produção de PAC-3 para 2.000 por ano, ainda insuficiente contra a avalanche russa. E a reviravolta cruel? Zelensky pode estar rindo, com o Kruger multiplicando suas vitórias. Enquanto Putin busca esconderijos para seus drones derrotados, o Kruger força a UE e Estados Unidos a reagirem, catapultando defesas que dependem menos da China, fonte de cabos de fibra ótica estocados, 3.000 quilômetros para a Rússia em agosto, apenas 700 para a Ucrânia. Isso estimula um boom empreendedor. Vendedores terceirizados fabricam clones, incentivando inovação. O Kruger não é sustentável apenas custos, mas também produção em massa, com peças não reliantes em fornecedores controversos. Ele revoluciona o confronto drone versus antidrone. Os russos usam impulsão de princípio de volta, com variantes fibroópticas como Lancet, Vandal e Novgorod, mas o Kruger enterra isso, neutralizando transmissões de coordenadas. Grupos 4 e 5, como Triton Greu AMQ-4 combustível, operam altitudes extremas para vigilância estratégica, a quilômetros de altura. Mas o Kruger 100, focado em grupos menores, evita a competição cara. Putin pode tentar se esconder por trás de drones de longo alcance, como o Global Hawk astronômico vigilância incessante. Contudo, o Kruger expõe sua fraqueza, enxames noturnos caem perdendo a guerra sem pressão. Será essa a humilhação final deixando o Kremlin em escombros tecnológicos? Um novo desafio ressoa sobre os campos de batalha da Ucrânia, o sistema antidrones Kruger, que está atormentando as forças russas e fazendo com que até mesmo os mais poderosos sintam o peso de sua inovação. Imagine um combate em que a força não é apenas medida em armamentos, mas também em tecnologia. O Kruger 100 e seu upgrade, o Kruger 100XR, não são apenas drones, são a resposta a um dilema que assola não só os russos, mas a guerra moderna como um todo. No campo de batalha, os drones se tornaram uma presença constante. Entretanto, a batalha em si está se tornando um jogo de xadrez aéreo. Esses drones com seus pesos e capacidades variáveis, são utilizados por pequenos destacamentos para busca e reconhecimento. Os mais leves, como o Kruger 100, são projetados para operações militares e civis, pesando menos de 9 kg e alcançando altitudes de até 365 metros. Contudo, o que torna o Kruger diferente é seu custo. Enquanto os sistemas tradicionais de defesa aérea, como os mísseis Patriot, custam uma fortuna com cada disparo, o Kruger é uma fração desse preço. Por volta de $5 mil, ele muda toda a lógica do engajamento aéreo. Este novo sistema apresenta um truque impressionante. Ele usa força cinética em vez de explosivos. Imagine a cena. Um drone inimigo se aproxima e em vez de uma explosão, você vê o Kruger se lançando em direção ao alvo, derrubando-o numa colisão devastadora. Isso significa menos riscos em áreas civis e uma eficácia que pode mudar o rumo de uma batalha.
Mas a questão permanece. Este avanço pode realmente equilibrar a balança em um campo de batalha cada vez mais saturado por drones? Entretanto, a verdade é que os desafios persistem. Com milhares de drones como os Gerans lançados a cada mês, a Ucrânia se vê em uma luta quase insustentável. Cada Geran pode custar entre 30 mil e 100 mil dólares, enquanto interceptores da linha de frente como o Iris podem chegar a 450 mil dólares cada. A pergunta que paira no ar é: quanto tempo as forças ucranianas poderão sustentar uma guerra em que cada batalha se transforma em um jogo financeiro? Será que a única solução viável está realmente na inovação tecnológica como Kruger, ou há limites que uma nação em guerra não pode transpor? À medida que a batalha se intensifica, a verdadeira questão é se a história irá repetir-se, ou se os ucranianos conseguirão redefinir as regras através da criatividade e inovação. Nos próximos capítulos, verá como essa luta interminável molda não apenas o campo de batalha, mas a própria natureza da guerra moderna.